Achei que seria interessante, visto ser a primeira reunião, ponderarmos um bocadinho sobre o ano que vamos viver e sobre, quem sabe, pensarmos todos em conjunto sobre a melhor forma de viver este ano 2016, para que todos juntos possamos partilhar ideias e depois, quem sabe, vamos para casa individualmente trabalhar essas ideias melhor, adaptadas, adequadas a cada um de nós, e fazermos deste ano 2016 um ano de desafios, um ano de conquistas, um ano interessante para a nossa evolução aqui na Terra. Se eu perguntasse às pessoas que aqui vêm à associação, ou a qualquer associação, o motivo por que vêm, se calhar quase todas as pessoas diriam mais ou menos, a ideia seria mais ou menos já, porque aprendendo Espiritismo eu aprendo a viver melhor, porque estas reuniões ajudam-me a ver a vida de uma forma diferente, partilhando com outras pessoas neste espaço ideias, princípios filosóficos, científicos, etc., que não têm oportunidade noutros locais. Eu saio daqui com uma visão diferente da vida, mais alargada, melhor, e isso, de alguma forma, ajuda-me a viver melhor o meu dia-a-dia. Estou certa? Seria mais ou menos isto, não é? E é isso mesmo. Portanto, numa primeira abordagem, eu gostaria que, aqui, hoje, especificamente, nós aprendêssemos, se calhar com uma ferramentazita ou outra, a viver de facto melhor. A começar por este ano e que depois se repetisse e até se exponenciasse, se possível, nos anos seguintes. Eu sei que todos nós temos algumas metas, especialmente nós que nos ocupamos já um pouco com a nossa dimensão espiritual. Certamente que quando bateram as 12 badaladas, pensámos, um pensou, eu a ver se este ano de 2006 consigo ser um bocadinho menos egoísta. Eu a ver se neste ano vou conseguir ser mais compreensiva, vou conseguir ser mais isto, mais aquilo e tal. Mas depois, às vezes, passado uma hora ou duas, ou no dia seguinte, a gente já nem se lembra muito bem daquilo que é que pensou e daquilo que é que disse, e depois, passado uma semana, ainda menos, um mês, então, Deus me livre. Bom, e depois acaba por passar o ano e a gente já não se lembra mesmo, e as coisas do dia a dia acabam por atrapalhar, e é mais um ano que passa na nossa vida, muitas vezes sem refletirmos em profundidade sobre coisas que, afinal, se estivermos atentos a elas, até nem são muito difíceis de conseguir. E nós sabemos que o Espiritismo nos ensina uma coisa que é fundamental, que é muito importante e que nos dá uma abrangência da vida completamente diferente, que é o facto de sermos espíritos imortais. Bem, sabemos que nós vamos viver muitos 2016, não é? Aqui, noutras dimensões, noutros pontos do planeta, noutros mundos, enfim, muitos, incontáveis se calhar. Mas isso não quer dizer que, por outro lado, o Espiritismo também não nos incite a vivermos cada momento autenticamente, com força, não é? Com determinação, com vontade, com coragem, o melhor possível. E, portanto, é nesse sentido que nós devemos enfrentar esta situação. E então eu lembrei-me, a avaliar por mim própria, porque aquilo que eu disse é um pouco o que se passa comigo, que se nós fizéssemos essa reflexão aqui em conjunto,
se calhar surtia mais efeito na prática. É como se fosse um compromisso, não comigo, só comigo mesma, mas um compromisso assumido individualmente, mas num local coletivo, num local onde havia outros olhares, onde se calhar exerce uma força diferente. E então eu trouxe aqui uns papelinhos que eu pedi a alguém que me ajudasse para não me perder muito fio à meada. Uns papelinhos muito simples, assim, e uma esferográfica. Portanto, vocês vão receber uns papelinhos muito simples que dizem assim: em 2006 sou 16. É muito mais fácil dizer 6. Em 2016 sou, e depois mais, tem duas vezes, isto é, a ideia é escrever uma coisa que a pessoa gostaria mesmo de conseguir este ano. Sou mais otimista, sou mais paciente, sou mais compreensiva, sou mais... aquilo que cada um quiser escrever. Pode escrever só um ou dois. Porquê é que eu optei por dois? Porque nós muitas vezes, quando estamos assim muito entusiasmados com uma coisa e tal, nós queremos levar tudo à frente. Queremos tudo de uma só vez. A gente parece que consegue tudo. Parece um herói. Não tem qualquer tipo de entraves a nada, etc. Mas depois, pronto, acabou-se tudo e fica tudo em águas de bacalhau, podemos expressar. Então é melhor pouco e que cheguemos ao fim com esses objetivos. E eu acho que 2 no máximo. Quem quiser só um, tudo bem, mas no máximo 2. Porque se escolhermos 2, chegaram? Ótimo. Se escolhermos 2, é muito provável que consigamos chegar ao fim do ano com esses objetivos. Se forem mais, alguns ficarão pelo caminho. Então, ao longo da palestra, quando vocês quiserem, se quiserem escrever aqui, escrevem. Se não quiserem escrever aqui, escrever em casa, escrevem. Se não quiserem escrever, não escrevem. Aqui ninguém obriga nada a ninguém. Porão então 1 ou 2 situações que gostariam de atingir este ano. E reparem, eu preocupei-me em não escrever serei, mas sou, porque é o presente. Em cada momento eu sou. E isso é que importa, porque o serei ou não, não é? É o futuro. E nós devemos viver sempre no presente. E não pus menos para a gente pôr menos egoísta ou menos, não, mais. Porquê? Porque é pela positiva que nós devemos sempre agarrar os nossos desafios. Eu não sou nada compreensiva. Eu não sou nada, não sei. Não, isso não deve fazer parte do nosso vocabulário. Porque as palavras têm força. E quando nós utilizamos palavras negativas, isso vai ter influência em nós, no nosso psiquismo, enfim, em tudo aquilo que nós quisermos que seja. Então façam isso. Se repararem, ainda não repararam, mas isso é autocolante. E porquê é que eu escolhi autocolante? Porque assim nós podemos pôr num lugar bem visível, naquele que cada um quiser, para que se lembre dele, na fronte não convém muito, para que nos lembremos muitas vezes ao dia, porque nós vamos precisar de nos lembrar muitas vezes ao dia para que isso realmente se concretize. E quando chegarmos ao dia 31, ao tal momento de escolhermos o outro desafio, dizermos, olha, este, graças a Deus consegui vencê-lo, ou quase consegui vencê-lo, ou dei um grande passo, não é? Porque nada de desanimar. Se a gente chegar ao fim do ano e achar que de facto
olhem, por exemplo, eu posso partilhar convosco que já ando não sei há quantos anos a escrever mais paciente. Porque é que eu continuo com essa? E este ano também é o mesmo. Porquê? Porque eu ainda queria ser mais do que aquilo que sou. Portanto, ainda não atingi o meu objetivo. E então continuo no mesmo. Certo? Portanto, mas não estou desanimada por isso. Poderia dizer, ei caramba, nunca mais escolho outro. Não, porque, com toda a honestidade, também devo dizer-vos que, olhando para trás, acho que nunca fui tão paciente como sou hoje. Portanto, vale a pena o esforço. Então, vamos lá. Como viver melhor? Está bem? Se nós... eu hoje queria falar em coisas assim muito simples. Muito simples. Se nós refletirmos bem, chegamos muito facilmente à conclusão do motivo porque muitas vezes não vivemos bem. Eu quando digo vivemos bem, vamos pôr aqui de lado a parte económica, a parte dos dinheiros e tudo mais. Pronto, isso poderíamos ter outro tipo de análise, mas não vamos fazer essa análise aqui. Portanto, quando dizemos viver bem, é estarmos bem connosco, sentirmos bem, sentirmos que temos autoestima, que gostamos de nós, essas coisas, não é? Essas coisas. E então, se calhar não é muito difícil nós facilmente nos apercebermos porque é que a maior parte das vezes nós não estamos tranquilos, não estamos serenos, não estamos bem connosco. E embora não tenha dito que vamos tirar aqui a parte material, tenho que dizer que um dos motivos será esse. Exatamente porquê? Porque nós sobrevalorizamos, estou a dar a minha opinião, certo? Nós sobrevalorizamos as nossas necessidades materiais em detrimento das nossas necessidades espirituais. Portanto, da nossa espiritualidade, da nossa parte espiritual. E então, fazemos uma tempestade num copo d'água, não é? Se algo de complicado nos acontece, avaria uma máquina, se há uma inundação, se o carro avariou, eu sei lá o quê, não é? Portanto, damos uma importância, na minha opinião, demasiada, não que não tenhamos que dar importância, pois naturalmente, se alguma coisa avariou, a gente vai ter de consertar, não é? Porque faz falta. Mas nós acabamos por dar demasiada importância a esse lado, não é? Portanto, reparem, como viver melhor, é isso que está em causa. Em detrimento da outra parte, aquilo que nos pode serenar, etc. Eu vou contar-vos uma história, eu penso que é mesmo história, não sei se é verdade, mas também não interessa muito, para nos ajudar a inserir o conceito, este conceito que eu vos dei agora, certo? Vão-se lembrar da história, porque a história ajuda-nos a rememorar os conceitos. Um professor reformado, numa dada altura, recebeu a visita de vários alunos dele. Ex-alunos. Muitos. Era uma pessoa muito querida e, portanto, os alunos sentiram vontade de o visitar. O senhor, claro, ficou muito contente com a visita, recebeu-os, todos sentados, e começaram naturalmente a conversar. E então, o professor perguntava, e como é que vai a tua vida? É um deles, não é? Ai, professor, olha, nem lhe falo, perdi o emprego, o meu não sei o quê. Bom, a maior parte das queixas, vamos dizer, muito desagradáveis. Ok, tudo bem. Então, e a tua vida? Como é que vai? Igual, professor. Olha, eu queria mudar de carro, não tenho dinheiro. Queria mudar de casa, mas também tenho muita dificuldade. Pois é, que chatice. Então, e tu? Eu igual. Pronto, e correu a todos, para abreviarmos a história, e todos contaram as suas lamentações.
O professor, coitado, ficou muito triste, muito acabrunhado, não sabia o que é que havia de fazer. Queria consolar os alunos, não é? Queria ser uma pessoa muito agradável para eles, mas não sabia como é que havia de fazer. De repente levantou-se e disse para eles: olha, vocês aceitariam uma chávena de chocolate quente para que ficássemos um pouco mais bem dispostos? Sim, com certeza. Então ele levantou-se e foi buscar imensas chávenas. Imaginem que eles eram 10, ele pôs 30 ou 40 chávenas lá em cima da mesa para servir o chocolate, mas todas elas diferentes, desde as chávenas mais preciosas, mais melhores, não é? De porcelana, até às chávenas de barro, algumas até já partidas, outras com um aspecto muito desagradável, outras, enfim, das chávenas mais variadas que se pode imaginar. Bom, e pô-las lá todas assim, cada um ia pegar na chávena que quisesse. Então, os rapazes começaram por pegar nas chávenas e qual não é o espanto do professor que as chávenas que eles começaram por pegar eram as melhores, as mais bonitas, as mais novas e ficaram as outras. Lá tomaram o chocolate e o professor, a dada altura, disse-lhes: porquê é que vocês escolheram as chávenas que escolheram e não as que ficaram em cima da mesa? Porque estas eram as mais bonitas, eram as mais as melhores, as mais agradáveis à vista, etc. E ele então disse-lhes mais ou menos o seguinte: pois é, meus amigos, a vida é isso mesmo. Mas reparem, ele pegou na chávena pior, não é? Daquelas das piores, tinha que ser. E disse: mas olha, o que está dentro, o chocolate, é exatamente igual em todas as chávenas. E ele tem exatamente o mesmo sabor. Portanto, a essência é a mesma. A chávena é a aparência. E, portanto, quando nós damos mais importância à aparência do que damos à essência, resulta nisso mesmo. No facto de acabarmos por não aprender a saborear e a dar o verdadeiro valor àquilo que realmente tem valor, que neste caso é o chocolate quente. Portanto, que esta história nos ajude no nosso dia-a-dia a refletir sobre a verdadeira importância das coisas que realmente têm importância. É evidente que isto não quer dizer o facto de nós aprendermos a viver melhor e de gostarmos de viver bem, que não tenhamos sonhos, que não tenhamos objetivos. Ao contrário, devemos tê-los. Devemos ter sonhos, devemos ter objetivos, tanto ao nível material quanto ao nível espiritual. E repara, é muito importante este quanto ao nível espiritual. Isto é, procurar que a balança fique mais ou menos equilibrada. Porque uma pessoa que não tem sonhos é uma pessoa amorfa, é uma pessoa que não tem sentido de vida. Não sabe porque é que está ali. Não sabe qual é o seu objetivo de vida. E reparem, quantas pessoas nós conhecemos que não têm objetivos de vida, que não têm sonho, que não, se a gente lhes perguntar: tens alguma coisa que gostarias de realizar na tua vida? Não, nunca pensei nisso. O que é que me adianta pensar? Não consigo, eu mal ganho para comer. Enfim, começam logo as tais queixas, não é? Dos tais alunos. E isso faz com que nós fiquemos cada vez mais parados. Porque se nós não temos objetivos que vão além daquilo que objetivamente, concretamente, nós achamos que conseguimos fazer, nós não conseguimos evoluir. Nós não conseguimos ir mais longe. Porque muitas vezes aquilo que nós achamos que é um sonho, que é utópico, de repente não é.
Reparem, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi conquistado pela humanidade até aos nossos dias, foi utópico. Inclusive, imediatamente antes, muitas vezes, de a coisa acontecer, era utópico. Não é? Porque a vida é generosa. Tão generosa que nós nem sequer imaginamos. E de repente aquilo que nós achamos que é completamente inatingível, não é. Precisamente pela generosidade da própria vida. Porque a vida é Deus. Não é? A vida é a divindade a manifestar-se naturalmente em tudo quanto é sítio e dentro de nós. Então, nesse sentido, a vida é generosa. Reparem, quando Newton estava, por exemplo, lá descansadinho a dormir a soneca debaixo da maçã, alguma vez ele imaginou que ia descobrir a lei da gravidade universal, que revolucionou completamente a física? Portanto, isso não era uma utopia, mas deixou de sê-lo de repente. Porquê? Porque havia um sonho. Alguém sonhava isso. Alguém cogitava sobre isso. Em relação aos sonhos que nós, e eu falo mais uma vez por mim, achamos que não, nem vale a pena, isso é complexo. Ainda ontem falávamos num grupo sobre isso. E eu fui para casa pensar nisso e lembrei-me de uma história que também vos vou contar. De que realmente os sonhos só não são realizáveis se nós não queremos, se nós não lutarmos por eles. Havia um senhor que tinha um campo, uma fazenda, enfim, e tinha muitos animais. E um dia tinha galinhas, tinha coelhos, tinha aqueles animais todos, não é? Das aldeias. E um dia foi lá para o monte e conseguiu pegar numa águia pequenina, numa águia bebê. Portanto, um pássaro, não é? Uma águia, um pássaro, bebê. E o senhor trouxe a águia para casa. E ele, o que é que eu vou fazer com a águia? Resolveu pô-la lá no galinheiro com as galinhas. O que é que havia de fazer? Não é? Pô-la lá no galinheiro com as galinhas. Bem, sabem o que é que aconteceu à águia? A águia adquiriu os hábitos das galinhas. Isto é, como nós sabemos, as galinhas não voam como as águias, andam só por ali, lá dão assim uns voositos muito rasos e tal, mas não passa daquilo. E a águia, rigorosamente igual. O senhor disse assim, mas que raio de águia está aqui que não voa se as outras águias voam todas? E um dia pegou na águia e disse, não, tu tens que voar. Então, se as águias nasceram para voar, tu tens que voar. E pegou na águia, assim lá num sítio assim um bocadinho mais altito e tal, largou-a e a água, pum, no chão. Coitadinho, decididamente não sabia voar. Mas o homem não se conformou e disse, não, tu tens de voar, que tu és águia. E o que é que ele faz? Pega na águia e vai lá para o cimo de uma montanha muito alta e largou a águia. Sabem o que é que aconteceu à águia? O que é que aconteceu? Voou naturalmente. Certo? Portanto, aquela águia alguma vez sonhou voar? Não, tanto mais que na primeira tentativa, pimba, caiu no chão. Não é? Não se estatulou porque era perto, não era muito alto. Mas da segunda vez, o senhor levou-a para uma montanha muito alta e a águia não teve outra alternativa senão voar. Então, são assim os nossos sonhos também. Portanto, a qualquer momento, nós podemos, de facto, se quisermos, voar. Isto é, nós temos dentro, vós sois deuses, disse-nos Jesus, ele sabia o que dizia, não é? Portanto, nós temos dentro de nós algo que falarei de seguida. O relógio faz tanta falta. Que faz com que façamos coisas que muitas vezes não nos passam pela cabeça.
E isto é verdade. Eu penso que todos vocês concordam comigo. Quem não concordar pode dizer à vontade. Mas é verdade, porque existem tantas histórias que poderíamos aqui contar, não é? Acerca dessa generosidade da vida, dessa forma como, às vezes de uma maneira tão simples, nos dão, colhemos exemplos que são fantásticos para nós e que podem mudar inclusive a nossa vida, a nossa postura mental, a nossa forma de ver a nossa própria vida, o nosso dia-a-dia, não é? Estou a lembrar-me de uma outra historiazinha, muito rápido, e que é do Aguadeiro. Não sei se alguém aqui conhece. Conhece a história do Aguadeiro? Era um senhor muito humilde, cuja profissão era transportar água de um sítio para o outro. Ia buscar a água à nascente e ia levá-la, provavelmente aos senhores ricos, não é? Com um recipiente de cada lado aqui assim aos ombros, lá com um pau, não é? Estão a ver? Assim, mais ou menos. Bom. Bem, a dada altura, imaginem que profissão, não é? Mas o senhor não se queixava da sua profissão. Bem, mas a dada altura, um dos baldes, um dos recipientes, furou. E o senhor não tinha outro recipiente. Quando lá ia ele então com os dois, enchiam-os de qualquer maneira, só que o que estava furado, quando chegava ao destino, praticamente não levava água. E o senhor dizia, coitado, dizia mal da vida dele, não é? Porque só levava praticamente metade da água. E assim se passou o tempo, e assim corriam os dias e os meses e não sei o que mais. A dada altura, entretanto, vem a primavera. E sabem o que é que aconteceu? Do lado por onde o senhor levava o recipiente que vertia a água, a verna da estrada era um autêntico canteiro de flores, porque teve sempre água suficiente para fazer brotar a natureza por si própria, aquelas flores lindíssimas, belíssimas, que felizmente o senhor conseguiu colher algumas delas e vendê-las e quem sabe até ter mais lucro do que com a própria água. Então reparem, o senhor fez o seu papel. E a vida, como é generosa para com as pessoas que fazem o seu papel, ela dá em dobro. Portanto, o senhor acabou por ganhar, cansou-se menos, não é? Porque a água ia caindo pelo caminho, e ganhou mais dinheiro depois com a venda das flores. Então, é assim que nós devemos ter essa postura, essa atitude, não é? Perante a vida, perante os reveses da vida, que muitas vezes só é um revés na nossa acanhada ideia de ver as coisas, mas que vista de uma forma mais global não é um revés. Ao contrário, é de facto algo que vai ter muita serventia no nosso futuro e vai ser muito bom, muito gratificante para a nossa vida enquanto seres humanos, enquanto pessoas que pretendemos ser pessoas de bem. Ah, meu Deus, o relógio vai terrível. Então, como viver bem, basicamente poderíamos estar aqui a contar muitas histórias, falar sobre muitas coisas, mas só temos uma hora para falar. É evidente que não podemos deixar de falar aqui no conhecimento espírita, não é? Estamos numa casa espírita, numa associação espírita, numa reunião espírita, e vem em nosso favor, de facto, essa questão do conhecimento espírita, que é algo que, partilhado entre todos, vai nos dar uma abordagem e uma abrangência em relação à vida de uma forma completamente diferente. Não é? Uma coisa é eu ser, por exemplo, materialista e saber que preciso de dinheiro para comer, porque de repente morro e pronto, e acabou tudo. Ok. Outra coisa é eu ser espírita, ou espiritualista, mas espírita, concretamente, que tem uma abordagem ainda muito mais holística, muito mais ampla, muito mais completa,
E eu saber que sou um espírito imortal, que estou aqui não para pagar nada, não para ser infeliz, ao contrário, para ser infeliz, para aprender com a vida, para aprender com os erros que são experiências que me vão ajudar cada vez mais a ser aquela pessoa cada vez mais harmonizada, cada vez mais completa, cada vez com mais conhecimentos, etc, etc, etc. Portanto, é uma filosofia que me faz sentir muitíssimo bem, muitíssimo segura de mim mesma, de uma forma completamente diferente. E o conhecimento partilhado entre todos, vocês estão em silêncio, mas podem falar, interrompam se quiserem, mas mesmo assim, estando eu só a falar, estamos todos a partilhar este conhecimento, porque se alguém quiser acrescentar ou não concordar, ou dizer concordo, está à vontade para o fazer. Então, é como se houvesse aqui não uma cabeça, não é? A pensar ou a dizer o que está a dizer, mas 30 ou 40 ou 25 ou não sei quantas cabeças, portanto, a debitar, perdoem-me a expressão, conhecimento, ideias, etc. E é isso que enriquece esta Assembleia. Porque é uma pessoa só que está a falar, mas é como se muitas pessoas estivessem a falar, porque estão numa comunhão de ideias, numa comunhão de pensamentos. Isto é, estão na mesma linha de conhecimento. E isto só se consegue em relação a esta linha. Portanto, se estivermos numa linha de ideias, porque, vamos dar um exemplo. Imaginem que cada um de nós tinha uma maçã e que de repente resolvíamos partilhar essa maçã entre todos. O que é que acontecia? Cada um ia ficar com uma maçã. Podia não ser a vermelha, podia ser a branca ou a cor-de-rosa ou coisa assim, isto é, trocávamos as maçãs, mas ficávamos igualmente com uma maçã, cada um, não é? A não ser que alguém quisesse prescindir da sua e dar ao outro, mas pronto, à partida não é? Íamos trocar, ficávamos com uma maçã. Mas agora imaginem que alguém partilha uma ideia e as outras pessoas partilham também as suas ideias. Em vez de uma ideia partilhada, iam ser 10, 20, 30, 40, 50 ideias partilhadas. Isto é, essa ideia podia até não ser verbalizada pelas 20, 30, 40 pessoas, mas ela certamente foi enriquecida pela presença dessas pessoas na medida em que foi testada, foi valorizada, foi pensada por essas pessoas. Já pensaram como isto é tão interessante? E é uma coisa tão simples, que nós podemos fazer isso no nosso dia-a-dia, não é? E não é necessário dinheiro, não é necessário bens materiais, é para a maçã, não é? Mas para a ideia não é. Mas reparem, nós preocupamos-nos mais com a questão da maçã do que com a questão da ideia. Mesmo em relação à partilha. Se calhar partilhamos mais, fazemos mais caridade ao nível da maçã, ao nível material, do que a caridade ao outro nível da ideia, não é? Alguém que está triste, que está deprimido, que está com depressão, ou que está a passar um momento mais difícil. Se calhar não sabemos partilhar um abraço, um olhar, um telefonema, uma atenção especial. E isso é algo que não tem valor, não é? Não tem valor. E por outro lado não custa dinheiro, que é ótimo. Bom, então, como é que nós vamos conseguir viver melhor? Pronto, já falámos mais ou menos nestas coisinhas muito simples, mas objetivamente que ferramenta nós devemos acionar para conseguirmos de facto ter um 2016 assim diferente do de 2015? Como? Como será possível?
E eu acho que há uma coisa que nós temos, que todo o ser humano tem, uma ferramenta que desvalorizamos muito e que ela poderá fazer toda a diferença para aquilo que cada um de nós que escreveu levar a efeito. Sabem qual é? A vontade. A vontade. A vontade, portanto, o princípio como é que eu ia dizer isto? O princípio mais importante não está na matéria, o princípio da evolução. Nós pensamos que os animais evoluem, as plantas, etc. E, portanto, isso é o princípio da evolução material. Mas não, mais uma vez, o Espiritismo vai muito mais profundamente. E diz-nos, e é verdade, porque prova na sua vertente científica, de que o princípio da evolução reside na vontade. É evidente que a vontade no ser humano é muito diferente da vontade de um ser vegetal, ou mineral, ou animal. É uma vontade diferente. Aí são impulsos naturais de evolução. Portanto, não vamos falar nisso, vamos nos debruçar só na vontade do ser humano. Mais uma vez, aquela história do vós sois deuses, não é? De Jesus. Os Vedas também têm um princípio muito interessante para identificar ou para exponenciar, digamos assim, a vontade. A vontade toda a gente sabe, portanto, é a capacidade que cada um de nós tem de decidir escolher sobre isto ou sobre aquilo. Fazer isto ou fazer aquilo. Este ato ou aquele. Então, os Vedas têm um princípio muito bonito que define a vontade, que é assim: vós, todos nós, temos dentro de nós um amigo extraordinário que desconhecemos. E é verdade, se calhar nós passamos um ano inteiro sem nos lembrarmos desse atributo, que faz toda a diferença. Toda a diferença. Há um provérbio persa que também sobre a vontade, que também é muito interessante, que diz assim, mais ou menos: vós morais dentro de um armazém muito rico e morreis à fome à porta. Portanto, quer isto dizer que nós temos um potencial incrível dentro de nós, que é a vontade, mas que pura e simplesmente não a utilizamos. E depois isso vai então refletir-se na nossa qualidade de vida. Mas a frase que eu gosto mais sobre a vontade é de Einstein, em que ele diz que existe uma força muito superior à força atómica, que é a vontade. É ele que diz. E ele sabe muito melhor do que eu o que é a força atómica, não é? Como sabem, foi ele que descobriu a bomba atómica. Então, pelos vistos, é mesmo verdade que nós temos essa ferramenta dentro de nós. Mas temos quem? A, B, C, D, E, F, não? Não, temos todos. E temos-la todos com a mesma pujança, com o mesmo princípio, com a mesma força. Não porque ouve-se muito dizer, aquele não tem vontade. Falta-lhe a vontade. Aquele tem uma vontade, tem uma garra, tudo à frente dele. E isso não é verdade, porque a vontade existe em germe igualmente em todos nós. Depois é que cada um de nós a vai utilizar de acordo com o seu saber. Eu não diria saber, eu diria se calhar de acordo com a sua atenção, a pessoa estar mais atenta a esse... Porque reparem, se uma pessoa nem sequer cogitar sobre isso que temos dentro de nós, a gente não usa,
fica ali enferruja, não é? Não é usada, enferruja. Mas, se nós falarmos sobre isso, mais uma vez a questão da ideia. Imaginem que era eu que tinha essa ideia só, mas não a partilhava com ninguém. Então, as pessoas não iriam ter a oportunidade de pensar sobre isso, não é? Mas agora eu estou aqui a partilhá-la com vós todos. Então, vocês vão pensar sobre essa questão da vontade. Deixa cá ver, se ela está cá dentro de mim, eu vou tirá-la cá para fora com os dedos, tá? Não é? E depois, por sua vez, cada um de vós, se calhar, vai sentir necessidade de a partilhar com outras pessoas. Então, há aqui uma exponência da ideia que vai poder gerar comportamentos completamente diferentes, resultados completamente diferentes. E isso é que é, de facto, importante. Portanto, é muito importante nós termos a noção, termos a consciência de que a vontade existe intrínseca dentro de nós e igual. Depois vai depender de cada um de nós, isto é, do nosso comportamento, do nosso caráter, da nossa forma de ser, das nossas características, em suma, a forma como nós a utilizamos, não é? Porque muitas vezes nós somos naturalmente muito conformistas, não é? Diz assim, eu até gostava de fazer isto, mas será que vale a pena? Pronto, esquece. Depois, passados uns dias, lembra-se outra vez, caramba, eu até gostava de fazer isto assim, assim, assim. Mas ainda me vão chamar de tola, essa alguém sabe, até me critica. Não, é melhor ficar quieta. É o conformismo. E reparem, nós padecemos disto todo. Eu padeço, e eu como não sou anormal, penso que toda a gente padece, não sei. Quem não padece, que bom para ele. Então vamos deixar o conformismo de lado, não é? Porque o conformismo anula a nossa vontade. Depois há outra coisa que nós poderíamos chamar de coitadismo, não é? Perdoem-me a expressão. Que é aquela assim de eu estar doente, por exemplo, e achar isso muito bem porque tenho miminhos, tenho quem me faça as coisas, sou preguiçosa, olha assim, não lavo a louça, estou doente, não é? Coitadinho, ele hoje não pode, não é? E amanhã também, e depois também. E todos nós gostamos de ser coitadinhos. E isso vai fazer a nossa vontade coitadinha ficar lá escondidinha, que a gente nem se apercebe dela. Certo? Depois há outra questão que também é muito importante lembrar, que é o medo que nós temos de sermos julgados pelas outras pessoas, não é? Porque nós queremos ser perfeitos, nós perante as outras pessoas gostamos que elas nos vejam como alguém que não faz nada mal, portanto, que não, está tudo muito direitinho, está tudo muito certo. Nós não queremos, no fundo não queremos ser humanos, porque errar é humano, errar no sentido de aprender, não é? Um cientista, ou seja lá quem for, só depois de errar muitas vezes, houve uma vez que não errou, e foi nessa vez que teve sucesso. Mas só teve sucesso nessa vez porque houve muitas para trás que errou. Porque senão nunca chegaria ao sucesso. Então, errar não é negativo, é positivo. É algo que nos leva ao sucesso. Mas nós temos esse medo dentro de nós, que nos apontem o dedo, medo de sermos humanos, medo de nos considerarmos como tal. E isso vai fazer fraquejar a nossa vontade. Porquê? Porque eu até fazia, isso corre mal. Como é que é? Como é que eu depois vou estar perante as pessoas? Como é que eu vou dizer que afinal falhei? Mais vale não correr riscos, não é? Mais vale isso. Depois, portanto, muito relacionado com isto, o tal medo de correr riscos, não é? Estamos ali no nosso bem bom, no nosso conforto, não é? Na nossa zona de conforto e
pelo menos ali sabemos que está tudo bem, está tudo sob controle. Tudo que ultrapassa isso, aí cuidado, aí já é um bocado complicado. E quando pensamos assim, não vamos a lado nenhum. Não conseguimos ir mais além. Nós devemos estar sempre a tentar ultrapassar os nossos limites. Devemos estar sempre a procurar ir mais além, não é? Hoje fiz isto assim, amanhã vou tentar fazer assado. E depois resultou bem ou mal, não interessa. Vou fazer daquela maneira. E nunca fiz assim e vai ser assim para sempre. Assim não aprendemos. Portanto, nós temos de correr riscos. Porque é dessa forma que nós vamos exercitar a nossa vontade e que vamos dar qualidade de vida a nós próprios. Não é? E nós temos exemplos na história que nunca mais acabam, de pessoas que ficaram na história precisamente porque correram riscos. Não é? Ainda hoje falávamos na reunião anterior, conversávamos entre todos num educador que se calhar quase ninguém conhece e que foi uma autêntica sumidade, Comenius, não sei se este nome diz alguma coisa a alguém, em que era checo, em que ele fez coisas, eu aconselho, não vou agora falar nisso porque senão lá se vai o tempo, mas aconselhava quem quiser que procure na internet, que é uma coisa verdadeiramente impressionante. Esse homem ficou na história, a mim deslumbra-me eu ler sobre ele tem muitos livros publicados depois da morte dele, porque na altura havia a censura, essas coisas todas, que ainda hoje, do ponto de vista de educação, nem 5% é aplicado na prática. Isto passados quase 4 séculos. Uma coisa verdadeiramente impressionante. Esse homem correu riscos, que foi uma coisa... Ele esteve preso, ele teve de sair do país, ele passou fome, ele morreu na miséria, enfim. Foi um homem com um H grande, como se costuma dizer. Porquê? Porque correu riscos. Ele correu riscos. Não é? E é importante nós aprendermos a correr riscos. Já falei aqui atrás também, estou agora a lembrar-me do maior orador de toda a história, não é? Demóstenes, em que ele era gago, mas ele tinha necessidade de falar. Olha, um homem gago falar em público, imaginem só. No entanto, ele ficou na história como o maior orador de todos os tempos. Porquê? Porque ele tinha uma vontade tão firme, tão grande, que ele conseguiu ultrapassar a sua própria gaguez. Sabem como? Colocando seixos na boca e, portanto, falando com os próprios seixos. Eu fiquei impressionada quando li isto, mas afinal é uma técnica que se usa precisamente para ultrapassar a gaguez. Alguém sabia disto? Eu não sabia. Essa técnica ainda hoje é usada nos países, especialmente africanos. Pronto, nos países evoluídos há outras técnicas, que não é essa tão bárbara, digamos assim, mas, pelos vistos, ainda hoje nos países africanos, nos países mais pobres, não é? Ainda utilizam essa técnica. Eu por acaso não sabia. Portanto, ele com seixos conseguiu ultrapassar a sua gaguez. E nós dizemos assim, mas isso era ele, como quando nos referimos a Jesus, por exemplo, e outras coisas, não é? Mas isso era ele, eu não sou... Não, isso é mentira. É mentira. Nós não podemos pensar dessa maneira. Porque todos nós temos essa ferramenta dentro de nós. Agora, se não a trabalharmos, ela vai enferrujar. Ela não vai ter a oportunidade de se dar a conhecer, não é? De se exponenciar, de mostrar os seus verdadeiros dotes, as suas potencialidades. E essa é que é a grande questão, não é? Estou a lembrar-me de uma história muito engraçada da Teresa d'Ávila, aquela senhora espanhola que era religiosa, pertencia a uma ordem religiosa qualquer, acho eu. E ela já era velhinha, e um dia teve de atravessar. Ela era muito irreverente, mesmo velhota, foi sempre muito irreverente. Havia uma freira irreverente também, coitada.
Bom, e então, ela, numa altura da sua vida, já velhota, teve de atravessar um rio muito caudaloso, no inverno, muito frio, etc. Coitada, a dada altura do percurso, escorregou, caiu e ia-se afogando. E de repente virou-se para cima, para o céu, e disse: "Oh, Jesus, fogo, também podias-me facilitar um bocadinho mais a vida." Coitada, a rezar todo o dia, não é? Religiosa, a rezar, a dedicar a sua vida a Deus e a Jesus, e depois não vir ali auxiliá-la, como era demais, não é? Daí que ela, coitada, assim, podias ser um bocadinho. E pelos vistos Jesus apareceu-lhe e disse: "É assim que eu trato os meus amigos." E ela disse: "Pois, agora entendo porque é que tens tão poucos." Não é? Reparem, de facto, se ela caiu, é porque tinha forças para se levantar. É porque tinha capacidade, é porque teve força suficiente para se levantar, porque Jesus ainda lhe foi carregar em cima, não foi ajudá-la, pelos vistos, não é? Portanto, reparem, nós temos capacidade, se quisermos, para ultrapassarmos as nossas dificuldades. Estou a lembrar também de uma outra história muito engraçada para mim. Para a pessoa não foi nada. Quando Gandhi, uma vez foi convidado, ele era vegetariano, penso que toda a gente sabe disto, e uma vez foi convidado para fazer uma palestrazita, enfim, numa escola sobre vegetarianismo, e ele dominava o tema, era vegetariano e tal, e foi convidado. Mas ele era muito tímido, era mesmo muito tímido o homem. E coitado, mas aceitou, ele não sabia dizer que não, e aceitou. Mas o homem, quando pensou como é que havia de falar e tal, e não sei o quê, lembrou-se: bem, eu para me descontrair, para não ficar muito nervoso e não sei o quê, vou contar aquela história muito conhecida do Edison, do Thomas Edison, para pôr o pessoal todo a rir e tal, e depois embalo e pode ser que a coisa vá. Bom, a história do Edison era uma história também muito engraçada, em que ele era inglês, como sabem, e um dia ele foi convidado para falar na Câmara dos Comuns, pela primeira vez. E ele também, coitado, era muito tímido, muito tímido. Um grande cientista, não é? Um homem de muitos saberes, mas era muito tímido. E o homem lá se pôs na tribuna para começar a falar coisas que eu penso que deveria saber muito bem, não é? E o homem começa: concebo, e o pessoal todo, deixa cá ver o que é que ele vai conceber. E ele: concebo. E diz um lá, sempre um chico esperto, não é? Diz um chico esperto lá da Assembleia: olha-me para este, já concebeu 3 vezes e não conseguiu dar à luz coisa nenhuma. E pronto, e o pessoal começou-se a rir e o homem não disse nem mais uma palavra. Pronto, e é uma história bonita. Então, o Gandhi decidiu começar por contar esta história e tal, para ver se o pessoal ficava assim tudo bem, e depois se engatava. Bem, ainda lhe aconteceu pior do que o Edson, porque ele chega lá e não consegue dizer uma única palavra. Uma única palavra. Então, reparem, estou a falar de 2 pessoas que revolucionaram o mundo. Eles tinham uma vontade férrea e demonstraram isso subejamente. Só que, de facto, eles tiveram essa enorme vontade para ultrapassar a sua timidez, porque, como sabemos, o próprio Gandhi, ele chegou a ir, ele era advogado, como sabemos, ele chegou a ir ao Parlamento inglês, que ele estudou em Inglaterra, em Londres, na África do Sul. Isto é, ele foi um político, entre aspas, não é? Que assim é que deviam ser todos os políticos, mas foi um homem de multidões, ele falava para multidões, não é? Autênticas multidões, não é? Mares de gente, e falava, não é?
e o Edison igualmente. Então, reparem, se eles não têm a vontade suficiente para ultrapassar as suas dificuldades, não tinham ficado na história, aconteceu como vai acontecer a mim e a outros que tais, não é? Então, o que é que eles têm que nós não possamos ter, ou que nós não tenhamos? Nós temos tudo o que eles têm. A questão é tomarmos consciência disso. Portanto, sentirmos que temos mesmo. Porque, sabem qual é o grande problema? É que nós não nos sabemos dar valor. Porquê? Porque nos convém. Não é? Mas isso era ele. E aí eu, o que é que eu estou a fazer? Estou a ficar ali bem quietinha, não é? No bem bom, não fazer nada, é tão bom e não sei o quê. Não é? Portanto, convém-nos termos essa postura. Convém-nos, dizemos nós, na nossa miopia, não é? É evidente. Mas é um bocado por aí, não é? É isso que nós temos no nosso software. Então, é importante nós darmos essa volta dentro de nós, não é? Considerarmos se realmente é isso que nos importa, se é isso que é mais importante para a nossa vida. Porque, de facto, nós estamos aqui para ser felizes, não é? Nós estamos aqui para aprendermos a vencer as nossas dificuldades. Então, se o Gandhi as tinha, se o Edison as tinha, não é? O próprio Einstein, de que já falámos hoje, ele chumbou, coitado, quando fez os exames para a universidade, teve de os repetir. Ora, vejam só, não é? Então, isto significa que ele teve de vencer muitas dificuldades. Então, são estes exemplos que nos provam, até à exaustão, de que nós somos todos iguais. Todos nós temos as nossas dificuldades. E elas são-nos dadas, isto é, nós temos-las, fazem parte das nossas características, precisamente para quê? Para aprendermos a trabalhá-las. Para aprendermos a ultrapassá-las. Não é? Por exemplo, há pessoas aqui nesta sala, não se aponta que parece mal, que gostariam, que adorariam estar aqui a falar para vós. Mas elas ainda não conseguiram vencer a timidez, não sei bem o que é que lhe de chamar. Reparem, quando essas pessoas meterem dentro de si e dizer assim, ora bem, eu vou ali falar com a melhor das boas vontades, o dinheiro ganho mesmo ao fim do mês, pagam-me igual, vou dar o máximo que eu der, não sou perfeita, porque ninguém é perfeito, claro que corro muito mais riscos de dizer alguma coisa maldita do que se estiver caladinha na cadeira, mas estou a fazer uma coisa que me vai ajudar a vencer as minhas próprias dificuldades e a sentir-me mais completa, a sentir-me mais feliz e a sentir que eu consigo. Porque é tão bom, não é? A gente dizer, porque nós conseguimos tudo. Estou para o luto, não, mas isso, claro, a gente tem de jogar, não é? Pronto, tudo na questão, e nisso também, não é? Há pessoas que se encontram na vida e nem são muito inteligentes. Porquê? Porque são ágeis, porque correm riscos, não é? Não é? Imaginem lá a Teresa d'Ávila, coitadinha, se ela vê um rio muito caudaloso, inverno, frio, velhota, e ela, ai meu Deus, não vou atravessá-lo, senão afogo-me. Coitada da mulher, não conseguia passar para a outra banda, que era o objetivo dela. Mas ela correu esse risco. E conseguiu. Estão a ver? Portanto, será que nós temos essa capacidade de correr esses riscos? E não é isso que faz de nós pessoas cada vez mais capazes, mais fortes, mais senhoras de nós? Assim, afinal, consegui. É evidente, eu estou aqui a falar convosco e gostava de ser... de vos dizer coisas muito lindas, de que vocês aprendessem o máximo dos máximos nesta hora, que eu sei lá o quê. Mas eu sou assim, eu só consigo dar isto, o que é que eu posso fazer? Paciência. Olha, tenham vocês paciência de me ouvir. Também é uma forma de exercitar a vossa paciência. E Santo António, o que é que eu vou fazer? Dou o que posso. Pronto, isto também é uma questão de humildade, não é?
Humildade não no sentido de cruzar os braços, mas humildade no sentido de saber que dei o meu máximo. Mas, tal como o Gandhi, tal como o Edison, tal como todos esses, eles acabaram por tornar-se em grandes oradores. Porquê? Porque a prática é que faz tudo, meus amigos. Nós sabemos disso, não é? Já repararam quando nós damos os primeiros passinhos, como é que é? Caímos logo a seguir e agora não caímos. Porquê? Porque, entretanto, já demos muitos passos. A fazer palestras já é a mesma coisa, a dar aulas já é a mesma coisa, a colocar tijolos é a mesma coisa, não é? Tudo. Então, vamos ser otimistas perante a vida. Isto é, vamos querer viver melhor como? Exercitando a nossa... a nossa vontade, ok? Desculpem lá, estamos em cima da hora, de qualquer modo, não sei se alguém quer partilhar alguma coisa. Eu dei-vos a hora para vós, disse, interrompam quando quiserem, etc. Por isso não me sinto em falta, digamos assim. Mas de qualquer forma, alguém quer dizer alguma coisa assim muito rápido? Muito rápido, Ok, meus amigos. Olha, foi muito bom estar convosco nesta primeira sexta-feira do ano. Espero sinceramente que esse autocolante faça parte do vosso ano, com muita força, com muita vontade, com muita firmeza, nada de culpas, hoje não consegui, mais parte. Não se preocupem com isso. Há sempre um novo dia, há sempre uma nova oportunidade, há sempre possibilidades de começar. Sempre, nunca se esqueçam que uma caminhada de 1000 léguas começa no primeiro passo, não é? E a estrada do sucesso faz-se porque antes houve muitos passinhos de fracasso. Pois o último é que foi o da glória. Mas esse último foi precedido de muitos de fracasso. Nunca se esqueçam disso. Então, muita paz para todos e bom ano.